No dia 7 de abril de 2014, Dia do Jornalista, data instituída pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, foi homenageado Clemente Comandulli, com exposição dentro do evento Fico com as Artes, promovido por Vicente Sicarino no Espaço São Michel Eventos, na Ecoville. Clemente Comandulli. Texto de Lia Comandulli e Adriano Fonseca. Foi Antonina, capital capelista, como carinhosamente a chamava, que nasceu Clemente Ivan Francisco Comandulli em 23 de novembro de 1927, poucos meses antes de nevar fortemente em Curitiba, onde construiria uma sólida carreira de cronista esportivo. Antes de dedicar-se exclusivamente ao jornalismo, Comandulli foi, nos anos 40 e 50, jogador de futebol amador no Curitiba e no Clube Atlético Ferroviário. Mas eu conheço esse senhor de algum lugar. José Domingos. E depois eu lembrei que eu tinha visto jogando como ponta direita, número 7, no aspirante do Clube Atlético Ferroviário. Fiquei olhando, saí dali e disse: esse é o Clemente, o ponta direita do Ferroviário. Como ponta direita da equipe de aspirantes do Clube Atlético Ferroviário, teve participações no time principal, que se consagraria campeão do Centenário Paranaense em 1953, sob o comando do técnico João Lima. Fundador da Escola de Samba Não Agite, de acordo com a 5ª edição da revista Cori 70, apesar de adepto do Ferroviário, Comandulli e outros célebres colorados frequentavam os bailes de carnaval de salão do Curitiba entre 1948 e 1949. Formou-se em odontologia na Universidade Federal do Paraná pela turma de 1959. Em entrevista realizada pouco antes de falecer, o seu antigo companheiro de equipe, Ismael Cordeiro, o compositor Maeda Cuica, fundador da Escola de Samba Colorado, lembrou que Clemente era solicitado, quando fosse necessário, um líder para fazer uso da palavra pelo grupo. A gente era pequeno ainda, piá, como se dizia naquela época. Maeda Cuica. Conhecemos no Ferroviário, batendo uma bolinha lá. Comandulli na ponta direita e eu na meia direita. Nós fazíamos aula. Tudo aquilo era inesquecível, né? As coisas que ele contava, às vezes era preciso alguém usar a palavra, era ele que ia na frente, né? Então era o nosso caciquinho, né? Ele era pequenininho, mas ele fazia as coisas grandes, né? Final dos anos 40, Clemente Comandulli iniciou a sua vida jornalística como redator esportivo da Rádio Guairacá. A exemplo de outros radialistas da época, cunhou seu nome artístico como Ivan Silva, composto pelo seu nome do meio e sobrenome materno, e iniciou a carreira como comentarista esportivo na famosa Rádio Guairacá, lembrou seu ex-colega João Feder. No ano de 1950, sob o pseudônimo Ivan Silva, foi redator-chefe do periódico Desportos Ilustrados, pelo qual cobriu a Copa do Mundo.
Quando eu comecei a trabalhar na imprensa esportiva do Paraná, Marcos Aurélio de Castro. Uma das primeiras figuras importantes do setor que eu conheci era Clemente Comandulli. No rádio, um comentarista esportivo sóbrio, usava o nome Ivan Silva, realmente deixou a sua marca nos microfones por onde passou e teve episódios realmente muito interessantes. Nós estávamos trabalhando em emissoras diferentes na cidade de Paranavaí. Era um jogo entre os dois Atléticos, o Atlético Paranaense e o Atlético Clube de Paranavaí. E o Clemente e eu, em cabines de rádio diferentes, estávamos com o corpo metade para fora da cabine, conversando e trocando ideias sobre o andamento do jogo. Esquentou o tempo, houve briga entre torcidas, etc. E, de repente, um dos torcedores do Paranavaí, completamente embriagado, apanhou um meio tijolo e atirou contra as cabines. O tijolo explodiu exatamente na coluna que dividia a cabine onde eu estava e a cabine do Clemente. Nós recebemos algumas lascas de tijolo no rosto, mas escapamos da boa porque ele poderia ter atingido a um de nós. O Clemente brincava com as coisas e dizia, quando possível, que a turma são fogo. E essa maneira de falar dele ficou marcada porque era muito interessante. Nos momentos que as coisas estavam difíceis, o Clemente fazia com que a gente desse risada com o seu tradicional, a turma são fogo. Clemente, onde você estiver, um grande abraço. Ainda nos anos 50, foi redator do jornal Paraná Esportivo, na época em que viria a se consagrar em nível nacional como correspondente de A Gazeta Esportiva Ilustrada de São Paulo. Com o sucesso alcançado, passou a utilizar o seu primeiro e último nome, Clemente Comandulli, com o qual se consagrou na imprensa escrita, falada e televisada, e passou a assinar em janeiro de 1958 a coluna Tópicos do Dia, até meados dos anos 60 para o Paraná Esportivo. Por esse jornal, registrou jogos sensacionais entre equipes paranaenses e lendários esquadrões de futebol, alguns dos quais contavam com astros como Pelé, Garrincha ou Spencer, do Peñarol. Em novembro de 1961, pelo Paraná Esportivo, acompanhou o Ferroviário a Montevidéu, naquela que seria a segunda excursão de um clube paranaense ao exterior. Por esse veículo, escreveu também sobre a experiência de clubes paranaenses na Taça Brasil, inclusive sobre o polêmico Jogo da Moeda entre Curitiba e Grêmio. Na Guairacá, comentou os jogos até meados dos anos 60. Em seguida, até o início dos anos 70, foi comentarista esportivo nas rádios Emissora Paranaense, Clube Paranaense PRB2, Colombo e Universo. Na televisão, no final dos anos 60 e início dos anos 70, Comandulli fez parte da equipe de comentaristas da versão paranaense da Grande Resenha Facite, transmitida pelo Canal 6 e comandada por Vinícius Coelho. Após 1964 e até dezembro de 1975, foi redator e editor do Caderno Esportivo da Gazeta do Povo e correspondente do Jornal da Tarde, do Estadão e da Última Hora. Na Gazeta do Povo ele teve duas colunas, Futebol da Vida e Regra 3, e escreveu sobre diversos campeonatos estaduais, sobre a participação de clubes paranaenses no torneio Roberto Gomes Pedrosa, o jogo do Santos contra o Curitiba pouco antes do 1000º gol de Pelé,
e as Copas de 1966 e 1970. Na segunda metade dos anos 60, também escreveu sobre o Robertão para a revista Paraná Esporte. Comandulli integrou nos anos 70 a equipe de redatores da revista ilustrada Esporte Paranaense e em diversas ocasiões fez parte do júri de Cobras que elegeu os Bolas de Prata da Placar. Foi ainda tesoureiro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais e assessor de imprensa do Palácio Iguaçu no primeiro mandato do governador Ney Braga. Como assessor de imprensa da Federação Paranaense de Futebol nos anos 70, recebeu o título de Benemérito do Futebol Paranaense, a mais alta honraria concedida somente àqueles que prestam relevantes serviços ao futebol do Paraná. Em 1972, Comandulli foi um dos responsáveis pela reestruturação da Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná, tornando-a uma entidade forte e representando-a em 1974 na fundação da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. É com muito prazer que eu estou aqui para falar para vocês sobre uma grande personalidade do rádio paranaense, do jornalismo paranaense, principalmente do jornalismo esportivo. Silvio Ronald. Fomos colegas em muitas atividades do rádio, inclusive na ACEP, Associação de Cronistas Esportivos do Paraná, que estava praticamente fechada. Então o Clemente me procurou, Dias Lopes e outros amigos, para que a gente tentasse refazer a ACEP, dar uma sobrevida à ACEP, e surpreendentemente encontramos por parte de todos os colegas uma vontade muito grande de ter a sua associação de classe, no caso a ACEP. Então conseguimos, Clemente, principalmente o Clemente, eu e o Dias Lopes, fizemos reviver essa associação. E depois, na sequência, ela ganhou vida, ganhou força, ganhou personalidade e parece que existe até hoje, já que eu estou afastado do rádio há muitos e muitos anos. Mas falando do Clemente, era uma figura magnífica, era um companheiro espetacular, era um sujeito seríssimo no seu trabalho, muito competente, muito inteligente e fora do trabalho era um sujeito engraçadíssimo, um cara que estava sempre alegre, a gente dava risada, enfim, uma pessoa que fazia muito bem para quem convivia com ele. Felizmente morreu cedo demais, porque pessoas como o Clemente não deveriam deixar a gente tão cedo. E eu agradeço ao Vacil a oportunidade que está me dando para que eu pudesse com grande satisfação falar dessa grande personagem do rádio esportivo paranaense que foi o Clemente Comandulli. Amante dos esportes, e em particular pelo futebol, sofreu um derrame no estádio Dorival Brito, subsede da Copa de 1950, enquanto acompanhava os treinos do Colorado Esporte Clube, sucessor do Ferroviário, pelo qual havia jogado. Veio a falecer em 30 de dezembro de 1975, poucos meses após nevar novamente em Curitiba. A imprensa paranaense chorou a morte do colega, retratou em caricatura Xixi Fernandes e, em dia chuvoso, compareceu em massa para despedir-se. Em janeiro de 1976, a partir de proposta do Colorado, a Federação Paranaense de Futebol decidiu, com o apoio do seu presidente, Esperidião Feres, prestar homenagem póstuma ao renomado jornalista, instituindo a Taça Clemente Comandulli, outrora chamada de Taça Cidade de Curitiba, que foi subvencionada pela Loteria Esportiva Federal e disputada até 1978.
Entre os anos 70 e 90, Clemente Comandulli também foi nome de vários torneios de futebol infanto-juvenis e amadores em Curitiba. Ainda como homenagem póstumas, os cronistas esportivos Carneiro Neto e Raul Maza do Nascimento ascenderam à presidência da ACEP, respectivamente em 1976 e 1978, por chapas intituladas Clemente Comandulli. Há também duas ruas com o nome dele: a jornalista Clemente Comandulli, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, e a rua Clemente Comandulli, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, a 8 quilômetros do estádio Itaquerão, onde será realizada a abertura da Copa do Mundo de 2014. Eu me lembro que quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai me pegava pelos braços e me colocava em cima dos pés dele, colocava os meus pés em cima dos pés dele e me ensinava a dançar. Eu achava aquilo muito divertido. E eu sempre, quando ele estava sentado, eu subia em cima dos pés para ele levantar e me ensinar a dançar. E mais tarde, eu acabei indo para o mundo das artes, profissionalmente. Hoje em dia, tenho 4 profissões e adoro o que eu faço. E tenho como exemplo esse grande profissional que foi Clemente Comandulli, com a sua paixão e o seu respeito pela sua profissão, seu sucesso. Meu pai. Clemente Comandulli. Estas palmas são para você.